Glória a Deus, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de deixar uma palavra de Deus para o seu coração nesta noite, que se encontra no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. O texto sagrado diz o seguinte: Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. Meus amados irmãos, esse texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, nos mostra três atitudes que devemos ter em relação à Bíblia. A primeira atitude que devemos ter em relação à Bíblia aparece aqui na parte A, bem-aventurado aquele que lê. Devemos lê-la. A segunda atitude que devemos ter em relação à Bíblia é ouvir, bem-aventurados que lê e os que ouvem. E a terceira e a última atitude que devemos ter com relação à Bíblia é guardar as coisas que nela está escrita. Então, essas são as três atitudes que devemos ter em relação à Bíblia: ler, ouvir e guardar. O verbo guardar aqui significa praticar. O significado da palavra bem-aventurado significa feliz, felicidade, alegre, contente, mais do que feliz. Essa expressão, bem-aventurado, aparece 8 vezes no Antigo Testamento e 26 vezes no Novo Testamento. Só em Mateus capítulo 5, essa expressão aparece 9 vezes. E no Apocalipse, 7 vezes. Essa felicidade é fundamental. Essa felicidade é fundamentada em Deus e na sua palavra. O adjetivo aparece 50 vezes, desde Mateus 5:3 até Apocalipse 22:14. Existe aqui três perspectivas sobre a felicidade. Ser bem-aventurado para os gregos era viver livre de sofrimento e preocupações. Segundo, ser bem-aventurado para os judeus era o bem-estar material. E terceiro, ser bem-aventurados para os crentes, a felicidade consiste em participação no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui eu trouxe três perspectivas sobre a palavra bem-aventurado. Quais são os benefícios que recebemos ao ler a Bíblia? A parte A do texto diz que bem-aventurado aqueles que leem. Então a felicidade, eu posso destacar aqui, é o primeiro benefício que recebemos ao lermos a palavra de Deus. Este é o único livro bíblico que vem com uma bênção para aqueles que ouvem a leitura e explanação do mesmo.
e então responde com obediência. Essa é a primeira das 7 bem-aventuranças do livro, como eu havia destacado. Aqui no capítulo 3, sobre a carta à igreja em Filadélfia, especificamente no versículo 10, diz o seguinte: porque guardaste a palavra da minha perseverança ou da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Se aqui em Apocalipse 1:3 temos a bênção da felicidade, aqui em Apocalipse 3, versículo 10, nós temos uma promessa que o Senhor nos guardará da hora da provação. Os teólogos dispensacionalistas e pré-tribulacionistas usam esse versículo 10 do Apocalipse 3 para defender a ideia de que a igreja será preservada, será guardada, será tirada da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, que é uma referência ao período tribulacional. Então, antes dessa hora, antes de chegar essa hora da provação, o Senhor Jesus arrebatará a sua igreja antes desse grande dia tribulacional. Então nós temos aqui a segunda promessa para aqueles que guardam a palavra da paciência. A retirada da igreja antes da grande tribulação. A promessa do arrebatamento da igreja. Guardarei da hora da provação. A descrição de Cristo, um acontecimento que se encontra no futuro, que durante um breve tempo prova severamente todo mundo. Deve referir-se ao tempo da tribulação, o período de 7 anos antes do reino terreno de Cristo se consumar, caracterizando o derramamento da ira divina em castigo, que são expressos como selos, trombetas e taças. Esse período é descrito detalhadamente nos capítulos 6 a 19. A segunda parte é chamada a Grande Tribulação, Apocalipse 7:14, Mateus 24:21, e é identificada no que diz a respeito ao tempo, em Apocalipse 11, versículos 2 e 3, Apocalipse 12, versículos 6 e 14, Apocalipse 13, versículo 5. O verbo guardar é seguido por uma preposição cujo significado normal é de. Nessa frase, guardarei dá apoio ao arrebatamento pré-tribulacional da igreja. Esse período é o mesmo das 70 semanas de Daniel, em Daniel capítulo 9, versículos 24 a 27. É o tempo da angústia de Jacó, Jeremias 30, versículo 7. Então aqui nós temos uma grande promessa, uma grande bênção do Senhor Jesus Cristo para aqueles que guardam a palavra da sua paciência. Amém? Que você possa ficar com essa palavra no seu coração nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, um forte abraço, fica com Deus.